Mulheres Conectadas. Oferecimento Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, boa tarde, bem-vindos. Estamos no ar com Mulheres Conectadas para vocês. E hoje, num assunto para lá de especial que está sempre em alta, seja para quem for. Mas hoje a gente vai dar aquela aprofundada a mais no universo infantil, no cuidado com os nossos filhos. Já já eu vou receber ela, que é nutricionista funcional integrativa, que é a Camila Obst. Já conheço a Camila, olha, nós éramos praticamente crianças, porque faz uns 10 anos, super adolescentes. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer ela e a gente vai conversar sobre como a nutrição influencia o aprendizado, a concentração e o desempenho escolar. Você sabia disso? Você sabe que todas as vezes que eu vou na reunião da escola dos meus filhos, aliás, deixa eu mandar um beijo, que não é segredo para ninguém, todo mundo me segue, já tá escancarado lá. Beijo para todos vocês do Colégio Eduardo Gomes, viu, Janice? Todos aí que recebem a gente com tanto carinho. E ela sempre fala, vai para amanhã, porque meus filhos mudaram para amanhã há pouco tempo, né? Não pode sair de casa sem tomar café da manhã. A criança tem que ter o start. Eles mesmos, né, a gente mesmo leigo, eles falam, eles enquanto educadores, da diferença que tem de uma criança que vai bem alimentada, com alimentação correta, que a gente vai descobrir qual é daqui a pouco, para a criança que às vezes não quer tomar café da manhã, ou sai atrasada, somos filhos de Deus, né? Acontece às vezes. Mas é importante você ter um lanchinho ali prático. Aí a gente vai descobrir hoje qual que é esse lanchinho de alta performance, né? Porque às vezes a gente pode pensar aqui, será que aquela bisnaga vale? Já já a gente vai saber e como ser prático também no dia a dia. Ó, se você quiser conteúdos como esse todos os dias na palma da sua mão, aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela, já baixa o app aqui do canal ABC, aproveita, vai nas redes sociais, segue também canal ABC Oficial, tem Instagram, tem YouTube, se estiver vendo a gente pelo YouTube, em qualquer cantinho do mundo, aproveita, compartilha com quem precisa dessa informação, vai prestar vestibular ou quer tirar notas boas. Agora nós estamos aqui, ó, indo para o segundo trimestre. Não sei quando são as provas dos seus filhos, se é antes agora das férias de julho ou se é depois. Acho que o calendário mudou para depois, né? Então, como a gente ajusta isso para eles irem tinindo e atingir essa alta performance? Vai ser legal, já marca essa mãe que tem um filho aí que vai gostar de saber desse assunto de hoje. Aproveita, me segue também nas redes sociais, @ClaudiaLoia. Agora, Camila já chegou aqui, então eu vou te dar um tempinho para você só se ajeitar aí no seu sofá e a gente já volta, porque tá no ar o Mulheres Conectadas. Aí, agora sim, ó. Chega de me ouvir falar aqui, porque a gente vai falar com quem entende do assunto, porque todas as vezes, depois ela vai passar as redes sociais dela, enfim, todos os canais de comunicação, todas as vezes que ela fala é sempre uma aula, é sempre um aprendizado, sempre com muita didática, e isso desde sempre. Como eu falei, conheço Camila Obst, ó, há muito tempo. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Bom te receber. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra, né? Especialmente para passar um conteúdo tão importante e pouco falado, né? Que é como melhorar o desempenho das crianças através da nutrição, da alimentação. Então, vamos aprender um pouquinho juntas sobre isso, né, Clau? E assim, Ká, é cientificamente comprovado, né? Sim. E muitas vezes, a alimentação boa pode, às vezes, subir um pouquinho o custo ou não. De repente, a gente pode ter estratégias, porque quando a gente fala, tem que ter uma alimentação rica, balanceada para ter alta performance, é necessariamente uma alimentação mais cara, que eu preciso de uma gama enorme de produtos, ou dá para a gente fazer assim, ó, Clau, dá para ser enxuto e bom, fácil, prático? Porque todas as mães, eu acho que a maioria delas, acho que as que você conversa também, Sim. a gente quer
trazer uma alimentação. Se tem uma coisa que Praticidade. me tira do sério, é quando criança não come. Meu marido fala, Cláudia, você fica desnorteada quando eles não Sim, conseguem eu comer. também. Eu não sei se é por conta da minha criação, sou filha de italianos. Aham. Então lá em casa não tinha essa coisa de deixar comida no prato, nada disso. Era sempre mangia que te fa bene. Exato. E aí, ó, enfim. Então, todas as vezes que as crianças hoje em dia recusam algum tipo de alimento, por exemplo, o Gabriel comia feijão, não come mais. Nossa, me tira do sério. E aí que eu quero saber de você, quais são as estratégias e como que nós, mães, podemos colocar isso em prática no dia a dia? Porque a rotina não é fácil, Não, nem nem um sempre é pouco. fácil, mas o desejo em nós, depois vocês comentem aí de casa, a gente tem esse desejo, a gente quer acertar. Como que a gente consegue unir essas duas coisas, a praticidade e o acerto? A gente, como mulher ativa no mercado, né, tem esse conflito do tentar ser perfeita em tudo, né, Clau? E a maternidade, ela tem um peso muito grande e a nutrição ainda mais, né? Porque a gente vem com esse histórico da responsabilidade da mãe na nutrição da criança, né? Hoje as crianças ficam muitas horas dentro das escolas, o que é um fator dentre eles positivo e negativo, dependendo de como é a abordagem nutricional da escola. O que a gente vê aqui na nossa região, ao menos, poucas escolas têm esse olhar da importância da nutrição em prol ao cognitivo das crianças, né? Isso acaba sendo deixado um pouco de lado e o que importa é ela comer, né? É a pancinha tá cheia, aí tão feliz. E não é isso que a gente tem que pensar nas crianças, a gente tem que pensar na nutrição dela e o quanto isso vai trazer de forma positiva no cérebro, no desenvolvimento cognitivo. A grande questão é que essa alimentação saudável, ela foi meio que maculada nessa questão de se é saudável ou não é saboroso ou é caro. E quem me segue, por exemplo, nas redes sociais, vê que eu sou uma das pessoas que mais gosta de alimentação simples e prática. E é isso que a gente tem que pensar, porque a vida é muito louca. Então, se eu tiver que ficar fazendo preparos complexos, meus pacientes não vão conseguir seguir. Então, a ideia é isso, que seja comida de verdade. Essa é a base para uma nutrição adequada. E isso, por incrível que pareça, está muito raro. As crianças não comem mais comida, elas comem lanchinhos, especialmente, por exemplo, no jantar, porque às vezes ela já vem alimentada das refeições principais na escola e quando chega em casa não tem nada para comer. Então vamos comer o quê? Lanchinhos. E aí essa questão do excesso de carboidrato das crianças, que é o que está impactando ainda mais no desenvolvimento cognitivo deles. Então é muito arroz, pão, muita batata, muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, o que traz ainda mais uma aceleração cerebral deles, e é o que a gente pega cada vez mais. Crianças com dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, dificuldade de sentar o bumbumzinho na carteira para ele conseguir aprender. Essas crianças com muita aceleração. E ao invés de trazermos esse olhar para a nutrição, acabamos trazendo medicamentos para acalmar essa aceleração deles. Sendo que muitas vezes é uma questão de adaptar mesmo a rotina, a alimentação, a nutrição, o sono. Então, crianças dormindo no mesmo horário que os pais. Então, a gente tem que trazer essa questão de que criança é criança e para isso ela precisa de adaptações. Adaptações nutricionais, adaptações de rotina, para ela ter um melhor desempenho. Hoje eu faço um trabalho junto de uma grande escola aqui da região do ABC, inclusive com esse viés para melhorar o resultado deles em vestibular. Então não quer dizer que eles estudarem mais, eles vão conseguir subir a régua. Ele já tem um limite ali de informação, só que a nutrição é o que vai fazer a diferença para eles atingirem melhores desempenhos dentro do vestibular. Então, hoje eu entro como professora mesmo, em sala de aula, falando para eles o que eles vão comer pré-vestibular, o que eles vão fazer de atividade física, né, dentro do pouco que eu posso agregar quanto a isso, o que eles vão suplementar, né, para repor os nutrientes que de repente a gente não consegue no dia a dia.
como fazer para ter uma melhor qualidade do sono, porque estudar, eu tenho certeza que eles estão fazendo ali o melhor deles, super bem aportados, só que será que isso está indo para as gavetinhas certas da memória? Será que eles estão fixando isso? E o que vai fazer diferença é eles estarem realmente melhor nutridos ou não. Olha, é muito interessante isso que a Camila falou, porque quando a gente pensa em ansiedade, sim, a aceleração, que nem falam, né? Não vai dar chocolate antes de dormir, porque a criança vai ficar ligadona. E tem tudo a ver com esses picos. Muitas crianças ansiosas, né? Muitas questões, muitas falhas cognitivas aí, e pode ser que tenha tudo a ver com um déficit de nutrição. Agora, você falou sobre suplementação. Existe suplementação ainda na infância? É preciso suplementar algum tipo de vitamina? Na maioria das vezes, todas as crianças ou todos os seres humanos precisariam de um aporte de algum tipo de suplementação, ou para repor o que ele tem deficiente, ou para a gente melhorar algum desempenho. Nisso, a gente precisa, por exemplo, de alguns exames, né? Exame de sangue ou algumas coisas complementares para seguir com uma suplementação personalizada. Então, a gente vai corrigir deficiências que podem estar impactando. Às vezes, como eu pego pacientes que às vezes não tem convênio, não consegue fazer algum exame, ali na anamnese, no clínico, a gente consegue saber muitas coisas, né? Então, agitação, tá com dificuldade de dormir, tá muito prostrado, com dificuldade de se concentrar. Então, a gente acaba suplementando muitas vezes sem ter essa questão. Hoje, nós pegamos muita gente, assim, com baixa de vitamina D, baixa de vitamina B12, o próprio complexo B como um todo, ômega 3, que não tem na alimentação, basicamente, né? Eu pego, infelizmente, hoje, um déficit muito grande de ferro, por exemplo, e da B12, que elas vêm através da carne vermelha, que até por uma questão econômica, as pessoas não consomem mais carne vermelha. É todo mundo comendo frango e ovo e olhe lá, né? Então, precisa da suplementação. A vitamina D, ela é pelo sol e poucos nutrientes vêm através da alimentação. Quem fica exposto ao sol? Ninguém. Então, realmente precisa de uma suplementação. E muitas vezes o déficit cognitivo está aí, de uma desnutrição. Você até iniciou o quadro falando, né, das crianças irem alimentadas para a escola, tal, né? Isso é realmente muito importante. Só que eu até brinco com os alunos do terceiro ano, né, do ensino médio, que às vezes eu prefiro que eles vão em jejum, porque para comer o que eles comem no café da manhã, é melhor eles ficarem só de água mesmo. Porque você acordar e dar um pão com farinha branca, com margarina e tomar um achocolatado, isso traz um pico glicêmico para ele, que quando dá essa queda, é sono, é uma letargia, é um mau humor. Então ele não vai conseguir ter concentração e ele não vai conseguir prestar atenção e reter aquilo. Então, eu tenho algumas crianças que vão em jejum, não que eu seja a favor ou não, mas tem que ver uma adaptação da criança. Ele consegue adaptar com um melhor café da manhã, com a presença de proteína, com presença de fontes de gordura? Isso seria a melhor coisa que vai trazer no café da manhã. Então, não que eu seja a favor do pãozinho, mas pelo menos dentro do pãozinho, vamos pôr um ovinho mexido, uma carninha desfiada, um patezinho de frango, porque eu estou trazendo uma fonte proteica. E ela vai segurar esse pico glicêmico dele por um tempo mais prolongado. Então, o nosso grande objetivo é ter estabilidade energética. Quando eu não tenho essa flutuação de energia, eu tenho uma maior concentração e uma maior retenção também do aprendizado. E essa é a grande questão, porque o que eu vejo lá vivenciando na escola, ou eles vêm em jejum, ou café da manhã muito bagunçado. Aquela super glicêmica. Exato. Ou vai em jejum e aí come o quê no café da manhã? Vai lá e pega um salgado na cantina. Então, isso são questões que a gente está tentando educá-los
para eles entenderem que não é você ficar estudando até de madrugada, sendo que você não vai reter isso de forma adequada, porque você está desnutrido, está comendo de forma inadequada e não está se hidratando, né? É o combo, né? Sono, nutrição e hidratação. Então, quando a gente trabalha e foca nesses pilares que não são detalhes, isso faz bastante diferença no resultado final. Gente, olha que bacana, eu vou perguntar, eu tenho certeza que vocês querem que eu pergunte aqui para Camila um cardápio ideal para a gente pensar, vai, primeira infância, segunda infância e adolescência. Eu vou perguntar, mas antes eu quero ver com o pessoal da produção se eles têm o QR Code da nossa farmácia de manipulação, da Milenari, porque a gente falou sobre suplementação aqui, e uma suplementação, quando manipulada de forma segura, são só benefícios. Tá aí na tela para vocês, olha o QR Code da Milenari. Vocês podem apontar o seu celular aí, já vai cair direto no WhatsApp deles. Fala que viu aqui no Mulheres Conectadas, porque vocês ainda vão ter um desconto incrível. Passou no seu nutricionista, na Camila, ele pediu essa suplementação, tem que ser bem feita, tem que ser com matéria-prima de qualidade, tem que ter sido feita da maneira correta. E a gente atesta aqui na Milenari, vocês têm tudo isso. Além de tudo, 2 endereços, né? Ali no bairro Jardim, na Rua das Esmeraldas, e também no Shopping ABC, que você pode ir de domingo a domingo. Olha que gostoso. Agora eu vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês e volto com a Camila para a gente saber, assim, claro que não serão muitas coisas, a gente aqui tem o tempo de TV que é corrido, mas na primeira infância, que eu tenho os 3 em casa, tenho os 3 para você me ajudar aqui. O que é legal a gente fazer como rotina alimentar para essa criança? Ótimo. Né? O que não pode faltar, por exemplo, no café da manhã. Ótimo. E uma coisa que a Camila falou aqui, que eu falei, meu Deus, ela me deu 3 chineladas. Ai, nem meu Deus, me avisou. 3, não foi nenhuma só. 3. Porque lá na escola da pequenininha, eles jantam às 4h30. Ótimo. Aí eu falo, já jantou, tô livre. Maravilha. Aí quando chega em casa, lanchinho. Lanchinho. É isso. Aí agora já vou tomar mais uma chinelada, porque Camila vai falar. Casa caiu. O que acontece, né? Eu vou pensar num todo, né? Até para otimizar o nosso tempo. Tá. Hoje, a proteína ela é muito negligenciada da importância e aí as crianças estão sendo retroalimentadas com carboidrato na maioria das refeições. Então, os lanches intermediários, café da manhã, lanche da manhã e lanche da tarde, é muita farinha e muito carboidrato. Sendo que seria também para a gente considerar como se fosse outras oportunidades nutricionais. Hoje a alimentação ela não é olhada como um momento nutricional, é um momento de encher a barriga. Come, meu filho, e fica quieto. Essa é a grande questão. Só que muito pelo contrário, eu dou comida, ele fica mais acelerado ainda, porque eu enchi a criança de carboidrato. Então, o que eu tenho que pensar? Na medida do possível, fragmentar proteínas no máximo possível ao longo do dia, porque isso vai trazer estabilidade energética para eles. E aí eu não estou sendo da bandeira de carnívoro ou nada. Se for vegetariano, a gente adapta também com proteínas vegetais, tá? Mas só para facilitar. Café da manhã tem que ter a presença de uma proteína. O ovo acaba sendo muito versátil nesse horário, pela praticidade e como a maioria das crianças gostam. Então, trazer um ovinho mexido, panqueca de banana, fazer uma torta que deixa com recheio de carne, de franguinho no café da manhã. É claro que para algumas crianças pode ser muito exótico, mas aí a gente vai adaptando conforme a aceitação. Então, trazer um representante de fonte de proteína de manhã. Frutas, as crianças não comem frutas ou comem sempre as mesmas. Então é interessante estar presente no café da manhã e nos lanches intermediários, que eles também complementam, além da questão nutricional, de ajudar na questão da saciedade. Fontes de gordura, hoje a gente dificilmente tem fontes de gordura e temos uma fobia, achando que é a gordura que de repente engorda, sendo que essa questão da obesidade, ela está cada vez maior e não é pela maior fonte de gordura, em si, por ter carboidrato o tempo inteiro. Então, regar com azeite o ovinho de manhã, usar sementes para trazer uma alegria, brincar com a crocância, trazer nutricionalmente, potencializando aonde puder. Então, pensando em proteínas. Lancheira da escola,
algumas escolas não permitem que leve, né? Então, se a gente consegue estruturar o café da manhã, eu já fico mais garantida. Uma etapa já tá ok, que tá vencida. tudo bem. Se ele não comer bem na escola no lanchinho, ao menos ele vai comer bem no almoço. E, infelizmente, até dentro dos cardápios escolares, porque eu vivencio vários, a composição dos cardápios escolares são muito ricos em carboidrato. Então, é um tiro no pé, né? Porque eles mesmos dão gasolina para as crianças e eles ficam acelerados e não conseguem depois manejar essa energia toda das crianças. E acabam mandando cartinha falando que a criança precisa de um acompanhamento adicional. Será que não seria só a gente ajustar, de repente, a composição do cardápio para a gente conseguir controlar essa energia da criançada? No almoço, o básico, arroz, feijão, uma proteína, e vamos tentar trazer verduras e legumes para essas crianças. Se não come de forma voluntária, a gente vai colocar a magia aí, esconder no arroz, esconder no feijão, fazer um hamburguinho com cenoura ralada. Então, vamos trazer com intuito nutricional. E depois a gente trabalha para expandir o que a criança aceita. Replicando para o lanche da tarde, mais ou menos as opções do café da manhã. Não vamos também ficar dando ovo o tempo inteiro, porque eu também, infelizmente, pego muitas crianças com alergias alimentares. Às vezes pelo excesso do próprio alimento. Então, pego crianças com alergia a ovo. E aí você vê o cardápio dele, é ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de noite. Acabou que o corpo não tolerou mais. Exatamente. Então, a gente pode trazer outras opções. E aí, só trazendo um adendo que até surgiu, né, uns comentários sobre a oferta de whey protein para crianças, né? Não é um alimento adequado para ser ofertado para as crianças. As crianças precisam de comida de verdade. Então, não é porque eu estou estimulando para elas comerem proteína que eu vou dar os não sei o que lá da vida. Isso não é um alimento adequado. Até se nós formos olhar a composição, ele tem mais carboidrato do que proteína. Então, eles trabalham mais no marketing do que realmente é a função que eles estão destacando lá, que é a alta concentração proteica. Então, a gente vai trabalhar através de comida de verdade e não trazendo esses alimentos mais industrializados. Né? Exatamente. E aí, o jantar, né, que foi a chineladinha, a gente trazer uma comidinha nem que for simples. Então, eles gostam muito de carninha moída, franguinho desfiado, nem que for um macarrãozinho no molho. E nesse molho eu posso pôr de tudo no molho, cenoura, beterraba, pimentão, que muitas vezes eles não vão perceber. É claro que ninguém consegue chegar com fome e não ter o que comer e não beliscar alguma coisa. Então, a gente precisa de um suporte e um planejamento. Então, como que vai ser minha semana? O que eu consigo antecipar no final de semana? O que eu posso comprar pronto, minimamente processado, que vai contribuir para mim? Então, legumes picados, verduras higienizadas, ter alguém que vai um dia para fazer limpeza em casa. Você prepara essa carninha moída para mim e deixa fracionadinha para alguns dias. Então, usar dessas estratégias ao nosso favor. É que a gente está tão desfocada na importância da alimentação que, às vezes, até tendo suporte, a gente não usa ao nosso favor. Então, a alimentação, para ela ser adequada e saudável, ela precisa de um planejamento e organização, senão a gente não consegue ter sucesso com isso. E aí vai fazer o quê? Lanchinho, pãozinho, carboidrato. E trazer essa galerinha para dormir cedo. As crianças precisam de horas de sono para colocar a memória no lugar, para eles descansarem, fazer a faxina que o cérebro precisa, e isso não vai acontecer as crianças indo dormir 11 horas, meia-noite. Eles não têm que acompanhar o ritmo do adulto, porque o adulto também está tudo escangalhadinho, né, infelizmente. Então, a gente tem que antecipar o soninho deles, 9 horas, as crianças têm que dormir em torno de 10 horas por noite. Eles têm que passar por fluxos de sono adequado para ele ter essa retenção adequada de memória. Senão, também não vai adiantar. E para finalizar, que eu tô falando pra caramba, beber água. A desidratação, ela impacta diretamente no desenvolvimento cognitivo. Então,
Então temos que pensar na nutrição, no sono de qualidade e na hidratação. Olha, eu vi a Camila falando aqui e já me veio aqui assim, quando a gente fala de criança e idoso, é bem parecido, porque até comentei com a Camila, eu levei minha mãe esses dias ao médico e uma das questões foram essas, a nutrição, especialmente com relação aí à terceira idade, aí começam, mas tá esquecendo demais, tá falhando a memória, às vezes é falta da B12, então a gente tem que, a primeira coisa é se ligar, porque a gente, há um tempo atrás, acho que uns 15, 20 anos atrás, era ir ao médico, a gente nem era nascida. A gente nem, né? Sim. Antigamente, lá nos primórdios, né? Era o remédio, tem que tomar um remédio. Mas não é. A chave da sua saúde, gente, é de verdade na alimentação. E eu Mudou queria muito. até salientar a importância de farmácias, né, de boa qualidade, como a Milenari, porque o que eu pego muito são pessoas pegando esses suplementos de A a Z de farmácia, e eles são terríveis. Além de não nutrir, eles impactam na absorção de outros nutrientes, porque eles são compostos de minerais que a gente chama de não quelados. Minerais não quelados quer dizer que a portinha dele, ele vai concorrer com minerais dos próprios alimentos. Então, além de não nutrir, ele às vezes desnutre a criança. Então, às vezes você está nutrindo, né, dando esse suplemento aí da farmácia, achando que está arrasando e até dá uma relaxada. Não faz exame de sangue e tal. E são um dos piores que tem, porque eu já encontrei eles com corantes artificiais, com aspartame, que é um adoçante que já é extinguido na Europa e até no Brasil eles estão parando de ofertar. Imagina isso em suplemento de criança. Então eles tornam o suplemento mais palatável para a criança conseguir, né, ingerir. Comer a balinha lá, né? Isso, as gominhas e tudo mais, mas eles não são adequados. Por isso que a gente tem que trabalhar de forma personalizada e manipulado. Porque não quer dizer que irmãos que eu vou usar a mesma suplementação. Eles têm necessidades diferentes. Então, os meus filhos, por exemplo, eu suplemento eles, cada um tem a sua suplementação. E é tudo personalizado à necessidade deles. E é muito comum crianças com anemia, com baixa de B12, com baixa de vitamina D, e tudo isso que interfere no desenvolvimento cognitivo. E aí eu negligencio isso e entro com um medicamento. Eu pioro ainda mais o quadro da criança, olha que dó. Gente, olha quantos detalhes, mas que fazem toda a diferença aí na saúde do seu filho. Eu quero perguntar para cá se existe, por exemplo, as crianças vão entrar em época de prova agora. Certo. Existe alguma alimentação que potencialize a memória, a concentração, o foco para a gente fazer, seja no jantar do dia anterior ou naquela... O que eu posso potencializar naquela semana de provas? Ótimo. Existe? Existe. O primeiro é a gente tirar o que inflama esse corpinho, esse cérebro, né? Então, excesso de açúcar, né? De farinha refinada, essa questão de encher a barriguinha simplesmente. Então, vamos focar mais em nutrir a criança. O ovo, que já falamos bastante, ele é rico em colina. E a colina para o cérebro é fantástico. Ômega 3 também é um nutriente muito importante e que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar na sardinha, que criança que come uma sardinha natural, o salmão que é salmão, tudo fake news aí, né? Então, e a sardinha vale a enlatada? Não tanto, não tanto, mas a gente pode suplementar com ômega 3, que inclusive a Milenari tem um muito bom. Então, a gente pode trazer a suplementação sempre a nosso favor. E nutrir com fontes de gordura boa. Então, abacate, pode ser um guacamole, não precisa ser o abacate com açúcar, né? Que a maioria toma. Ai, que delícia. Meu pai antigamente fazia abacate com leite condensado batido no liquidificador. Nossa, você come de colher. A bomba, gente. Eu também fazia isso. Ai, meu Deus. É muito Ainda bom, bem gente. que eu me livrei disso. Então, fontes de gordura são ótimas combustível para o nosso cérebro. Então, quanto mais a gente puder trazer fontes de gordura para as crianças, melhor. E intensificar na hidratação nesse período. Porque um pouquinho que ele tiver desidratado já impacta e a gente não consegue mensurar, né? Então, quanto mais a gente puder fazer de forma preventiva, melhor.
E o sono, vamos deixar essa criançada dormir. Inclusive, né, eu sigo aí alguns endócrinos que falam muito sobre, às vezes nós mães, nós nos preocupamos, ai, mas não tá crescendo. Primeira coisa, tá dormindo bem? Tá se alimentando bem? Porque a gente entrou numa onda de pensar primeiro, ai, vou repor o GH. Exato. Né? E às vezes... Não é só isso. Sabe o que acontece muito também, que eu quero deixar de alerta aqui para vocês? Meu filho faz o uso do GH, porque ele foi detectado a baixa produção do GH no corpinho dele. Porém, eu ministrava, né? Dava o GH para ele todos os dias, dou até hoje. Sim. E aí ele não crescia. Mas gente, tá tomando GH e não tá crescendo? E eu tô fazendo certo? Tava dormindo tarde, não tava se alimentando direito. Aí parou de comer feijão. E aí... começou, aí não come ovo, mas aí o ovo a gente engana, gente. Camila falou aqui, ó, faz uma panquequinha, eu faço assim, isso, é um ovo, banana, né, a aveia ali, a panquequinha, você faz, bota na frigideira 5 minutinhos, Eu pego né? muita criança que come arroz, né, basicamente arroz. Então existem vários alimentos que a gente consegue acrescentar no arroz para torná-lo mais nutritivo. A própria clara do ovo, né, que é branquinha, a gente pode picar e misturar ali no arroz. E essa eu não fiz ainda. Ó, peguei. O inhame raladinho, cozido no arroz, ele desaparece. Couve-flor no arroz desaparece. Então a gente não vai dar simplesmente um carboidrato, a gente vai dar ali um veículo de nutrientes. Fazer caldo de ossos à base de pé de galinha, o pessoal não gosta muito dessa ideia, mas é extremamente nutritivo e eu posso colocar fragmentos lá, gelinhos, para cozinhar o arroz, ou até mesmo caldo de legumes mesmo, deixar os legumes fervendo numa água e usar essa água para fazer o arroz. Isso já muda a questão nutricional, essa concentração nutricional. Então, a gente tem que se alimentar com propósito. Eu vou alimentá-lo para quê? O que ele vai ter de manhã agora? Ele vai ter uma prova? Não dá a bisnaguinha que você falou, a bisnaguinha com café com leite. Vamos ver, será que ele não come um ovinho? Será que ele não come uma frutinha? Eu também tenho que pensar que no meio dessa correria tem um propósito da nossa existência, né? Eu tenho um porquê no dia, então eu posso dar isso. Ele vai fazer uma atividade física, aí tudo bem, de repente, ele ter um fragmento maior de carboidrato. Mas para ele se concentrar e ir para a escola, não faz sentido eu dar um monte de farinha para ele e querer que ele tenha o melhor desempenho. Igual você falou, o GH, a maior produção dele é dormindo. Só que não quer dizer que ele deitou e desmaiou, que ele está tendo um sono de qualidade. Como que está a questão hormonal dele, né? Melatonina, cortisol, isso tudo tem que ser mensurado. E muitas vezes manipulado também para suplementar, entrar com uma melatonina para ajudar ele a entrar num sono de qualidade. Só reforçando que não é para vocês saírem e suplementar torto e direito, né? A gente precisa de um profissional que vai fazer personalizado. Igual eu falei dessas suplementações de farmácia. Isso daí é aberto livremente lá porque a concentração dele é minúscula, mas ele traz mais efeitos colaterais negativos do que poderia trazer alguma coisa positiva para vocês. São detalhes que vão fazer toda a diferença aí na infância, tanto no crescimento quanto na parte cognitiva. Por falar nisso, eu sei que Camila lançou 2 livros. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, mostrasse, falasse onde a gente encontra, porque são tantas informações. Hoje eu aprendi essa do arroz com a clara picadinha. Nossa, ele vai comer isso todos os dias agora. Maravilha. Ele tá na minha mão. Já era. Já era. Eu passo lá na escola, porque eu faço consultoria lá para a escola, e aí as crianças vêm para mim ou para reclamar que tirou alguma coisa da cantina ou para pedir alguma coisa, né? Então, outro dia veio uns cotoquinhos que eu falo que é só os agarros nas pernas, né? Tia, não tem sopa, eu quero sopa. Eu, gente, amo vocês, vamos pôr sopa. Aí veio, tia, tirou a pizza, você que é a culpada, né? Tem que ser, mas é pro bem de vocês. Exato. Agora, antes da gente falar do livro, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Gente, olha só que leiga, né? Que pessoa, não sei você aí de casa, mas caldo de ossos. Eu tava seguindo um negócio de jejum intermitente e o caldo de ossos, ele não quebra o jejum, né? Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, gente. Confia em mim. Boa. Confia. Confio, E amor. aí que eu fiquei curiosa.
Como é que faz isso? É Ai, verdade mesmo? é verdade. Agora já vou chegar em casa, porque eu já queria comer o pé da galinha por causa do colágeno. Isso. Já queria. Agora vamos falar saiu da criança, já vamos para as 40. Então vamos falar para as mães das crianças. Para as mães das crianças, né? Porque a gente já pode pegar o pé da galinha, consome o nosso colágeno, Isso. já põe o caldo de ossos para ele. crianças. Não, então já ensina a gente Caldo de esse. ossos é um alimento universal, serve para quem quer ficar mais saudável, pensando em pele, ou o nosso corpo ele é todo revestido por pele, intestino, os órgãos, então eu preciso reforçar com colágenos adequados para isso. E nada mais barato, né, acessível e palatável, porque muitas pessoas acham que tem nojinho, né, porque vê o pé das primas lá, acho que não é muito legal. Mas o pé é um alimento muito barato e acessível e a gente pode cozinhá-lo. Muitas vezes consumir só o pé é pouco colágeno. Por isso que é legal a gente cozinhar, derreter tudo que tem de colágeno lá e você vai consumir aquele líquido. Então eu deixo cozinhando lá um tempão. Um tempão. Se tem panela elétrica, sorte sua, pode deixar lá 2, 3 horas cozinhando. Põe o pé, completa com água, vinagre e pode pôr temperinhos que você quiser. Temperos naturais, pelo amor de Deus. Se é panela de pressão normal, você tem que ir desligando e completando com água, porque senão vai secar e vai queimar e vai dar ruim. Mas aí umas 2 horinhas de pressão, tudo bem. Fragmentado em 1 hora, põe aguinha, mais 1 hora e tudo bem. Aquele caldo ali do cozimento do pé, o pé derrete. Então você peneira, descarta os sólidos, porque ali já não tem mais nada. E é esse caldo que você vai consumir. Então você deixa na geladeira, ele vira um gelatinão. Tira a gordura, né, excedente ali, porque eu só quero o colágeno. Corta em porque cubinhos. Ele fica com uma gordura em cima? Ele assim? fica com uma... Eu acho que eu postei isso hoje no meu Instagram. Qual que é o Insta, pra gente já entrar? @Camila Obst, OBST. Camila Obst. Não sou obstetra, sou nutricionista. É só meu sobrenome, né? Pela confusão sempre acontece. Aqui, ó, pra vocês na tela, pra gente pegar essa receita e Exato. ver saindo essa gordura aí. Aí você corta ele, porque é um gelatinão. Corta e congela. Pega 2, 3 cubinhos, esquenta no micro-ondas e toma. Eu tomo isso todas as manhãs, depois do meu treino, por exemplo, com uma fonte adicional de proteína, e ele tem todos esses benefícios. Criança não consome? Põe no arroz, põe no feijão. Aonde for cozinhar, você põe uns gelinhos do colágeno, que eu tô trazendo fonte de proteína, fonte de nutriente, muito importante para eles. E para nós também. As mulheres vinculam colágeno só à questão de pele, só que a minha pele é o reflexo da minha saúde interna. Se eu não tenho uma saúde intestinal adequada, não tem milagre que faça, não tem botox que segura aí. Então eu preciso ajustar minha saúde intestinal. E o colágeno é um grande aliado para isso. Não qualquer colágeno, tá? Inclusive, na Milenari, vocês também encontram um colágeno fácil de você levar na bolsa, tá? Exato. É uma goma, gente, formato de coração. E ele tem verisol, ainda tem complexo de vitaminas, tipo a vitamina C, para fazer o colágeno absorver no seu corpo, porque tem todos esses macetes, não é, Camila? Tem, com toda certeza. Viu? Ó, gente, eu já Sabe tô tudo, ficando gata. craque. Vai vir aqui no meu lugar já. Não exagera, mas o caldo de ossos da Camila eu vou fazer Vai e aí eu fazer. posto para vocês. Agora vamos falar Então, dos livros. esse é o primeiro livro, né, que eu lancei esse ano, em parceria com a escola aqui no ABC, o Liceu Jardim. E muito... eles foram promissores nesse sentido, porque além de trazer todo o estudo de técnica de aprendizado, como otimizar o aprendizado, eles incluíram o meu capítulo, que foi a parte da nutrição, que é a parte legal. oculta do aprendizado, que a gente chama. Que aí a gente traz essa questão de tudo que nós falamos de nutrição, da hidratação, do sono, que faz toda a diferença. Esse é um livro que, por enquanto, está sendo comercializado internamente na escola. Eu vou disponibilizar o link de venda, porque eles vão começar a colocar nos maiores players, né? Mas ainda não está disponibilizado. É o Plano de Voo, gente. Plano de Voo. E esse é outro livro que também lançou esse ano, que é focado na neurodiversidade. Então, cada capítulo foi descrito por um profissional da área de saúde, aprofundando em técnicas do que a gente pode fazer para desenvolver de forma mais adequada, tendo diagnóstico, né, de neurodiversidade ou não.
como melhorar de forma cognitiva. E eu entrei com o capítulo da nutrição funcional. Alimentos que vão ajudar e potencializar nesse desenvolvimento infantil, mas tem vários diagnósticos, né, de adulto, com TDAH, com TEA, e que vão ser muito beneficiados com esse ouro aqui de informação. Camila do céu, eu termino a minha avaliação neuropsicológica em um mês. Ai, meu Deus. Dependendo do resultado, a gente já conversa. É seu. Então, ó, pronto. Ó, o pessoal da ápice. Eu já vou estar da cabeça aos pés. Esse também, meu amor. Obrigada! Claro, uma honra. Amei as crianças. Gente, e eu vou ler, vou aplicar, vou te marcar, vou falar, porque sabe o que eu acho, Cá? Os nossos pais, eles podiam errar, né? Dar lá aquele suplemento, aquele xaropão, que eles davam com ovo de pata e leite condensado. Jesus. Você chegou a tomar também? Não, graças a Deus, Eu obrigada. tomei esse também. Eles podiam, porque eles não tinham a informação que a gente tem. Sim. Aqui, na palma da mão, eram limitados à TV, o que passava ali. Agora, a gente não. A gente pode ir atrás de informação bacana para os nossos filhos. Então, eu vou fazer o convite para vocês seguirem o perfil da Camila, para que a gente consiga construir, né, uma sociedade que esteja mais antenada. Não dá mais para deixar passar, não dá mais para achar que tá tudo bem. Com certeza. Olha quantas consequências uma má alimentação, uma má nutrição traz. E eu me coloco à disposição, especialmente de escolas, para a gente ministrar essas informações para pais ou até mesmo para educadores, porque isso impacta diretamente os resultados das crianças, né? Então, eu estou à disposição, o que eu puder, né, contribuir no desenvolvimento das nossas crianças, eu irei com muito prazer. Amamos, Camila. Quero te receber mais vezes aqui. Será uma honra. Para a gente falar sobre nutrição. E a gente pode falar para todas as idades. A gente pode focar num só adolescente. Vários temas, viu? Que aqui a gente não resistiu e falou um pouquinho das mulheres. O caldo de ossos precisava sair, né, gente? Eu amei te receber. Eu te espero mais vezes, viu? Obrigada, Cláudia. Obrigada por tudo. Todos. Amei de verdade. E, gente, obrigada a você que está aí do outro lado, pelo carinho, pela audiência de sempre. E deixa eu agradecer uma pessoinha hoje aqui. Quero agradecer a Paula Santos, a minha maquiadora maravilhosa. Ela que sempre me arruma. Eu chego uma pessoa aqui, meus amores, e saio outra. E além disso, deixa eu mostrar para vocês. Hoje eu tenho algumas gravações aqui na TV. Vocês acham que eu vou ficar sem batom? Nada. Você que faz a sua maquiagem com a Paulinha, gente, a única pessoa que eu conheço que entrega o batom para você usar no tom. Aí eu vou retocar meu batom daqui a pouquinho, vou para a próxima gravação. Então, já tô te agradecendo aqui, viu, Paulinha? Beijo para você. Sigam ela, é Paula Santos Makeup, tá bom? Para vocês verem o trabalho dela lá. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e audiência de vocês. E a gente volta amanhã com mais Mulheres Conectadas. Lembrando, hein? Segunda a sexta, às 15 horas aqui no canal ABC. Beijo, fiquem com Deus.